Gostaria de chamar agora o Rui de Oliveira, Rogério Perger e Davi da Silva para falar de recursos naturais e saneamento básico, e o Pablo continua para que fale de mobilidade urbana, no eixo de infraestrutura. Então, continuando a nossa conversa sobre o programa 2040, o projeto 2040, vamos abordar agora a questão da mobilidade urbana dentro do eixo infraestrutura. E, mais uma vez, eu preciso, então, fazer um agradecimento especial aos componentes do grupo, na pessoa da Camila Faquin, do Paulo Bingemeier, do Ricardo Marim, da Carol de Oliveira, da Daniela Goss, do Vinícius Nicolini, e alguns ex-participantes que também deixaram sua contribuição, né? O Gabriel Tavares, o Eduardo Pisoni e o Paulo de Castro. Então, a mobilidade urbana é o que sustenta a vida na cidade. Ela é um requisito fundamental para os desempenhos das funções urbanas e afeta a vida de todas as pessoas. Então, dentro do diagnóstico que foi feito, a gente percebeu algumas curiosidades, né? Então, alguns pontos bem positivos, que a cidade encontra-se no centro da região metropolitana da Serra Gaúcha, né? Então, nesse espaço aqui, entre os dois polos indutores que hoje temos, né, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Existem estudos, né, de integração regional de todo esse polo da Serra, a exemplo do trem regional que volta à pauta, a exemplo da questão do aeroporto regional. Porém, também existem alguns problemas advindos dessa localização, que a cidade, né, ela é cortada pelas rodovias ERS 122 e a RSC 453. Então, nós temos uma cidade que ela tem três nucleações. Existe um grande fluxo de carga que passa pelo município, não podia ser diferente, pois a ligação principal com a capital e região metropolitana se dá pelo praticamente centro da cidade, na 122, né? E ela tem os dois braços que aglutinam a região metropolitana do Santa Cruz do Sul, com Caxias do Sul, aqui o polo, e canaliza, então, o deslocamento para a região de Porto Alegre. Existe uma característica de Farroupilha, que é uma grande concentração dos deslocamentos baseados no veículo próprio, né, individual. Farroupilha, hoje, com 71.510 habitantes, conta com uma frota de 48.012 veículos, sendo uma média isso de 1,5 habitantes por veículo. Para vocês terem uma ideia, a média nacional ela é de 4,8. Então, Farroupilha é privilegiada nesse sentido, do ponto de vista econômico e do potencial que a cidade tem. Isso também explica é explicado um pouco pela limitada abrangência do transporte público oferecido hoje. Pouco incentivo a modais alternativos de transporte e o pedestre, né, colocado como um coadjuvante na mobilidade urbana, que possui pouca acessibilidade. É exemplo do que se vê aqui no problema da calçada, os engarrafamentos e tal. Dentro dessa ótica de conhecemos a cidade, projetamos, então, o que a gente entende como a cidade que queremos. A melhora da qualidade de vida dos munícipes. Acho que isso é o básico que a gente imagina quando se faz um planejamento de longo prazo. Aumentando a oferta de transporte público de qualidade, integrando os modais dentro do município, e isso para tentar diminuir conflitos entre esses modais, entre o pedestre, entre o carro, entre o ônibus, a bicicleta, quem sabe aí o trem também, né? Incentivo e melhoria do modal peatonal dos deslocamentos de curta distância. Então, uma das metas é que as pessoas voltem a caminhar pela cidade e assim aproveitem os espaços públicos que a gente está requalificando, que aproveitem a arborização que a gente está implantando e que vivam a cidade de uma maneira mais plena. Incentivo de modos de transporte ecoeficientes, então, já que estamos trazendo a questão dos biodiesel, logo ali na frente a questão da motorização elétrica e quem sabe mais o que a tecnologia vai nos fornecer daqui para diante. Incentivo ao uso da bicicleta nos deslocamentos de média distância, então, as pessoas poderem se deslocar com outros, com bicicleta. E para isso a gente precisa dotar a cidade não só das ciclofaixas, mas também de equipamentos que atendam ao ciclista, como os bicicletários.
E integração efetiva da cidade com os modais regionais, ligação com a questão do trem, ligação com a questão do aeroporto, ligação de qualidade com o modal de porto também, por que não com o Rio Grande, né? E agora, mais recentemente, né, com planejamento nacional, quem sabe com um porto em Arroio do Sal, no nosso litoral norte. Então, quais as ações que a gente imagina, algumas das ações que a gente imagina para conseguir chegar nesses objetivos? Então, viabilizar a participação de Farroupilha no comitê gestor de definição de novos modais. Isso já acontece, já temos representante. Prever na legislação municipal implantação de ciclovias, incentivando a bicicleta como meio de transporte em curta e média distância, principalmente utilizando as vias arteriais do município. Também já temos um plano que nos propicia isso. Implementação do programa Calçada Legal para a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade do pedestre no município. Monitoramento de pontos críticos elencados já no plano de mobilidade para medir a eficiência. A gente não tem os critérios e a gente não mede eles, né, Gabriel? E aqui a gente, então, precisa medir para conseguir comparar, para conseguir melhorar. Transformar, então, uma ideia que surgiu, né, transformar o trecho ferroviário urbano em corredores cicloviários e de pedestre com a conservação e recuperação dos trilhos. Quem sabe isso viabilize uma futura implantação de um VLT. Incentivar a descentralização dos serviços, e isso, dos serviços públicos, né, para diminuir a necessidade de deslocamento. Então, também é uma medida prevista a médio e longo prazo. Uma medida que surgiu, um ponto crítico que surgiu bastante nas discussões, enfim, nas entrevistas, foi a intersecção viária da RS 122 com a 453, né, o trevo da Tramontina. Então, com implantação talvez de uma obra de engenharia, obra de arte, uma trincheira, que vai fazer com que a gente não precise mais cortar o fluxo com o semáforo e fazer com que isso dê mais mobilidade ao trânsito. E uma coisa muito importante, né, a conexão da região sul, bairros 1º de Maio e Monte Verde, com eixos de mobilidade no restante da cidade. Hoje nós temos um riacho, que é o Arroio Forromeco, que é uma barreira física bem importante para efetivar de maneira mais maior, melhor, então, essa mobilidade. Então, agradeço a todos a atenção e nos colocamos à disposição. Gostaria de chamar agora o Rui, então, para que fale sobre recursos naturais e saneamento básico. Meu nome é Rui, eu sou do Departamento de Saneamento da Secretaria do Meio Ambiente. Antes de mais nada, eu queria te fazer um agradecimento aos colegas que participaram desse grupo, que é o Alex Gobato, da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, o André Trevisan, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o David Júnior, da Ecofar, nosso colega aqui, o Gabriel Pu, também da Ecofar, o Nelson Júnior, biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, o Rogério Perger, da Secretaria do Meio Ambiente também, Departamento de Saneamento, e a Tarciana Mãe, que foram os grandes parceiros na construção disso. Tive o privilégio apenas de coordenar a equipe. Pois bem, a metodologia que a gente usou para desenvolver os resultados para os recursos naturais de saneamento foi uma metodologia básica que a gente usa para fazer os planos normais. Passamos a fazer diagnósticos, prognósticos e ações. Assim como falou o pessoal da educação, que existe já um plano normativo setorial para eles, que é o Plano Municipal de Educação, o saneamento do município também possui um plano municipal de saneamento básico, que é um normativo setorial que nós temos desde 2015. Esse plano ele contempla mais ou menos umas 850 ações necessárias a serem implementadas desde que foi aprovado, para a gente ter um bom nível de saneamento na cidade. E nós partimos desse plano, a base dele, para poder fazer uma reavaliação e desenvolvermos esse plano, para desenvolvermos no 2040 as estratégias do saneamento básico. E para começarmos nisso, a gente resolveu entender o meio que a gente está contextualizado, do porquê que a gente tem um plano desde 2015 de saneamento básico com 850 ações e tivemos tão poucas ações efetivadas. E esse foi o primeiro desafio diagnóstico que a gente teve, o diagnóstico de ambiente. Por que a gente não consegue avançar de fato nisso?
E aí a gente fez uma análise SWOT de ambiente para entender. E esse quadro nos mostra uma realidade interessante na questão do saneamento. O ambiente externo, as forças positivas e negativas, elas se contrapõem a ponto de se tornarem neutras, o que gera um ambiente muito propício para a implantação de inovações e novas políticas públicas. O que nos atrapalha é o nosso ambiente interno, que há um descompasso muito grande, aquela parte amarela de cima, entre os fatores positivos e negativos. Alguns desses fatores o Gabriel já elencou, inclusive, na questão de gestão. É uma questão de estrutural nossa, organizacional, e que é necessário a gente rever isso para que possa se avançar. Afinal de contas, o município, além de ser normativo, é necessário que ele seja o balizador e o balizador e o principal agente utilizador dessas políticas na prática, para que possamos gerar bons multiplicadores. Baseado nisso, a gente, através de alguns, aprimorando os estudos e debates do nosso ambiente, e como nós temos um grupo técnico muito bem formado e multidisciplinar, afinal de contas nós temos nosso grupo biólogos, engenheiro civil, nós temos engenheiros ambientais, nós temos agrônomos, é um grupo muito bem formado para discutir o saneamento. Nós resolvemos definir os rumos, que são 14 princípios e diretrizes essenciais para o município, essenciais, que devem estar gravados nesse 2040, para que o município norteie as suas ações e suas políticas estratégicas nesses princípios, baseados no saneamento. Eu vou ressaltar 6 delas que são importantíssimas, que a gente possa fazer. Primeiro delas, como estratégia e princípio, a educação ambiental. A educação ambiental ela é transversal no saneamento. Ela é o pilar de todo o saneamento. A gente só vai evoluir nisso se nós tivermos uma boa educação ambiental. A universalização do acesso ao saneamento básico. A intersetorialidade municipal, a integração dos nossos planos setoriais locais. O município ele tem vários planos. Aliás, o município vive hoje de planos. Mas nós temos uma dificuldade de intersetorialidade. A integração disso tudo, ter o mesmo foco, falar a mesma língua, ter o mesmo objetivo. A regulamentação das políticas públicas, alinhadas aos princípios do saneamento. A gente viu na análise SWOT ali que o ambiente externo ele é propício. Ele não está travando, somos nós que estamos travando por não termos a atitude de regulamentar de fato o que tem que ser regulamentado. A busca por tecnologias e parcerias estratégicas para termos mais eficiência. Isso é necessário. Nós temos que começar a buscar cada vez mais parcerias. E, principalmente, além de tudo, nós temos modelo e multiplicador de boas práticas ambientais. Nós temos que introjetar isso na nossa política cotidiana. 1.500 funcionários fazendo boas práticas ambientais todo dia, levando para suas casas, que tem mais umas 3 pessoas, nós chegamos a 5.000 pessoas fazendo ações ambientais corretas cotidianamente. Isso é muito importante. Esses princípios a gente está norteando no 2040. O município tem que olhar para isso, nas políticas públicas daqui para frente na área de saneamento, enxergar isso, nessas linhas. Baseado nisso, nós definimos uma farroupilha que queremos numa frase, num contexto de um parágrafo. A gente quer ser uma cidade inteligente, uma Smart City, que tenha como prioridade a qualidade de vida do cidadão, buscando a universalização do saneamento básico como um dos seus principais vetores do desenvolvimento econômico e social, e que norteie as suas ações na adoção de políticas públicas alicerçadas em princípios de sustentabilidade, proteção e preservação ao meio ambiente. Essa é a grande frase que a gente tem de conclusão do nosso grupo. Para falar agora dos nossos cenários, dos diagnósticos e das ações que nós temos propostas para os eixos do saneamento que nós tratamos, eu vou chamar agora aqui o meu colega o David, que é um acadêmico formando em engenharia ambiental, da Ecofar, que ele vai discorrer aqui sobre os diagnósticos que nós fizemos dessa área e as proposições que nós temos para ela. Bom, boa noite a todos.
Vamos começar agora falando sobre os resíduos sólidos que o município, assim, falando sobre o município, ele já tem algumas práticas, ele já tem 2 formas de coleta, orgânica e seletiva, que alguns municípios ainda não têm. Nós temos o nosso próprio aterro, que isso nos tira do monopólio, não precisamos destinar, por exemplo, para Minas do Leão. Nós podemos gerenciar todo o nosso resíduo, desde a parte de coleta até a parte de aterramento. Nós temos alguns projetos já em andamento das questões de educação ambiental, o Convidas, temos o projeto do óleo na Ecofar, onde a Ecofar recebe o óleo e destina o valor da venda deste óleo para as associações. Temos 2 associações de triagem de resíduos, mas ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente porque nós temos uma região, acho que uma cultura assim, que não está nos ajudando na segregação, na separação e na melhora disso. Eu trouxe algum dado aqui que pode assustar vocês, mas a média de coleta do município de resíduos, entre o orgânico e o seletivo e os rejeitos, é em torno de 50 toneladas. De todo esse resíduo, o município, com as 2 associações e com todos os programas, consegue apenas reaproveitar e reciclar 4%. O resto vai todo para o nosso aterro. Então, nós sentimos que devemos fazer algo para melhorar isto, né? Para mudar também. E fizemos alguns levantamentos aí em nosso grupo, muito técnico, e um deles, que eu vou citar só alguns principais, é rever o modelo de coleta, que também ele está dito no plano municipal, mas a gente precisa rever, pois estamos notando que não é eficaz o suficiente. Ainda utilizamos caminhões compactadores, então a gente tem uma compactação do resíduo, a gente acaba misturando o resíduo que está contaminado com o resíduo limpo pelo processo de compactação, então a gente tem que rever. Temos algumas ideias aí para nós colocarmos em prática uma coleta mais limpa. Por exemplo, as motos coletoras de resíduos seletivos que hoje circulam pelo centro da cidade é uma forma diária de coletar, e esse resíduo é limpo e pode ser reciclável ou reaproveitável de uma maneira bem fácil, e também colaborando com as associações, com as usinas de reciclagem, também uma questão social, entregar um resíduo limpo e também gerar mais dinheiro para os associados ali que estão fazendo todo esse trabalho. Sobre as questões de triagem e reciclagem, a gente tem, voltando nessas questões de cultura, hoje nós temos 2 formas de coleta que são orgânica e seletiva, mas a gente tem a necessidade de ter mais uma para que essa triagem seja boa, que seria a coleta orgânica, seletiva e rejeito, onde a gente pode separar o que é resíduo seletivo, um resíduo limpo, que pode ser aproveitado e reciclável, e um resíduo orgânico, somente orgânico, para nós podermos produzir adubos e utilizar aí com nossos agricultores, que também é uma forma de mudar. Incentivar também o aumento da produtividade das associações. A gente tem que fazer alguma coisa, algum fundo para essas associações, incentivar, estruturar EPIs, entre outras formas, né? Aplicar campanhas de educação na comunidade, nos bairros, com os moradores, tentar passar de porta em porta, casa em casa, para nós tentarmos convencer e mudar a cultura na questão de segregação de resíduo. Nas questões orgânicas, após haver uma total separação do resíduo orgânico e também os galhos verdes das podas e toda essa questão que hoje a Ecofar presta, que é a limpeza urbana, que gera o resíduo de capina, o resíduo de podas que vem da Secretaria do Meio Ambiente, os galhos, etc., e toda a situação de resíduos orgânicos, criar estruturas para receber esses resíduos, para que ou até mesmo a prefeitura destine para um lugar adequado, ou o morador leve para um lugar adequado. Isso pode ser espalhado na cidade, pode ser um ponto fixo, isso vai ser debatido aí pela a questão técnica e ver. Buscar parcerias e estratégias com empresas e associações,
tanto no setor de agrícola e terceiro, para que a gente possa dar um destino para esse resíduo, após ele ser bioprocessado aí. Sobre a questão de resíduos e construções civis, a gente tem uma lei federal aí que precisa ser implantada na cidade, precisa ser estudada, para que nós possamos fazer com que os próprios geradores deem o destino, e também nós construirmos alguma, ou com empresas, ou a questão da prefeitura, construir algo que reaproveite também o máximo dele, isso nas questões de reaproveitar madeira, reaproveitar o tijolo ou o concreto que sobra da construção civil para construções em obras como a cama asfáltica aí, para poder fazer asfalto, né? Isso também a gente frisa bastante. Logística reversa, né? Hoje nós temos uma lei também federal aí de logística reversa, agora também está entrando com uma lei estadual e logo vai ter que chegar a uma lei municipal. Então a gente precisa avaliar toda a nossa cidade e construir alguma coisa para construir uma lei, né? Para nós se adaptarmos. Uma legislação que traga todos os setores, as entidades, os lojistas, e que façam, de repente, se não coletarem nas suas lojas alguns pontos, ou a prefeitura dê algum terreno, ou eles construam alguma coisa, para que possam receber esses resíduos, que não seja por conta do município, que eles também tenham a sua culpa, né, por também serem os produtores. Nas questões de operação do aterro, a gente tem a ideia de tentar não enterrar, aumentar o tempo de vida, tentar mandar o mínimo suficiente, buscar estudar alternativas, tecnologias. Hoje nós temos aí uma usina saindo de... Vai lá, Luiz, me ajuda a lembrar. De pirolose, saindo no município aí, quem sabe logo está licenciada e podendo nos ajudar a mandar menos rejeito. Também foi construído algumas campanhas nessas questões de aterros, buscando a melhoria, que eu acho que o município tem que trabalhar mais, umas ações da habitação, umas ações do pessoal da dengue, retirando resíduos de áreas aí que poderiam criar dengue, criar ratos, doenças, etc., e que nós conseguimos dar um destino mais correto, pois teve um grande trabalho do município, da prefeitura, para poder fazer essa separação, essa triagem, essa destinação. Então, todo mundo junto, se unindo, como mesmo o Rui falou, 1.500 funcionários aí, trabalhando com uma meta de segregar e separar. E temos os pontos de entrega voluntárias, ou pontos de coleta voluntárias, que já são algumas realidades, mas nós precisamos ampliar cada vez mais. Nós temos um ponto aqui na Largo Carlos Fetter, e temos um ponto agora na escola em Nova Milano, que também é uma forma de nós mudarmos a cultura, incentivarmos a segregação e o reaproveitamento de resíduos. E com tudo isso, não enterrando eles, né? E nas questões de educação ambiental, trazer a comunidade para a prefeitura, dar as diretrizes, tentar fazer alguma coisa que os confortem, que não seja agressiva a eles, criar fóruns, criar debates, mandar educadores ambientais, pode ser estagiários na área, pode ser até formados para orientar a segregação. Na questão de gestão e metas, a gente também reviu aí, a gente revê que precisa repassar a taxa de lixo. Por quê? Porque hoje nós estamos meio desconforme em algumas situações, né? A gente tem a limpeza de vias, roçadas, e todo esse dinheiro que é coletado da taxa de lixo está sendo usado para tudo isso. Na verdade, seria só para a taxa de lixo, né? E também criando algum programa que pudesse ajudar a pessoa a economizar nisso, né? Pagar menos taxa. A pessoa, ela é uma pessoa para frente, é uma pessoa que trabalha em prol do meio ambiente. Ela pega o lixo dela e leva até a usina. Por que não reduzir a taxa de lixo dela, se ela está fazendo um trabalho que o município iria fazer, mas não vai fazer, ela está fazendo para o município. Então, ela também temos que ver esses pontos.
E buscar tecnologia nos processos. Hoje a gente tem municípios aí barateando o custo aí de capina, de limpeza urbana, de varrição, com tecnologias que ao primeiro momento podem ser que demonstrem ser mais caras, mas num grande período vai baratear o custo para o município. Hoje tem processos mais tecnológicos para as questões de coletas, também deixando os caminhões compactadores de lado, deixando a cidade mais embelezada também, tirando todo esse caminhão compactador que tem um odor enorme, que aparentemente estraga o perfil da cidade, e trazendo uma nova forma, uma nova tecnologia. Meu nome é Rogério Perg, da Secretaria do Meio Ambiente, e eu vou falar de 2 importantes pilares do Plano Municipal de Saneamento Básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Primeiramente, com o abastecimento de água, então, nós temos um sistema de abastecimento de água no município de Farroupilha e que atende os parâmetros e padrões exigíveis e aceitáveis, né? Como o Rui já comentou, nós temos muitas ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. E aqui nós vamos elencar apenas algumas delas em virtude do nosso curto tempo aí para a exposição. Então, referente a poços artesianos, quais são as metas que nós temos principalmente aí? E elas estão divididas em curto prazo, né, médio prazo e longo prazo, que tem os períodos aí demonstrados. Então, quanto aos poços artesianos, nós temos como meta identificar os legalizados e os não legalizados, criar uma legislação municipal, né, para incentivar a legalização daqueles que não estão legalizados, criar um método de controle e gestão e desestimular o uso dessa água de poços artesianos para deixar elas como uma reserva para o futuro. Quanto às bacias contribuintes às barragens de captação, nós temos como meta identificar os limites geográficos das bacias, que nós não conhecemos até hoje e nem a concessionária conhece, na verdade. Mapear as propriedades que estão no entorno dessas bacias, criar uma legislação para a gestão, identificar os corpos hídricos que contribuem para essas bacias, recuperando as matas ciliares, que é de fundamental importância, fazer um levantamento completo da rede hídrica do município, realizar o monitoramento dessas águas, né? E um detalhe muito importante que já foi citado antes pelo Rui, é a instituição das bacias hidrográficas como unidades de planejamento e gestão. Isso está sendo batido muito fortemente nos comitês das bacias, né? Aqui que nós temos 2 bacias, do Caí e do Taquariantas. Isso já está sendo muito evidenciado, que o território deixe de ser a unidade de planejamento e gestão e passe a ser a bacia. Então, seria uma gestão e um planejamento mais a nível regional. Quanto às barragens, desenvolver o PAQUERA, que é o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório. Proteger as estruturas de captação. Recompor a mata ciliar. Desocupar as margens de proteção. Estudar outros usos para essas barragens. Realizar estudos técnicos e monitoramento da qualidade da água. E realizar estudos para alternativas de futuras áreas para reservação, para captação futura de água, tendo em vista a poluição e o próprio crescimento do município. Quanto à adução, temos como metas melhorar e modernizar o parque de equipamentos e criar um plano de contingência e emergência, porque quando falta luz no município, normalmente falta água também. Então, tem que haver alguma forma de suprir essa dificuldade aí. O tratamento da água, então. Temos que modernizar o processo, né?
e de tratamento da água, incluindo os poluentes difusos, né, que são os medicamentos, hormônios e agrotóxicos, que isso está vindo muito à tona, né? Então, são coisas que não se falava há 10 anos atrás e atualmente vem se falando muito. O monitoramento sistemático da qualidade da água e apresentar uma maior transparência das informações técnicas por parte do operador. Quanto à reservação da água tratada, ampliar a capacidade de reservação para um mínimo de 24 horas, porque quando nós temos uma falha no sistema, nós não temos essa reservação de água tratada para atender aí um período de pelo menos 24 horas. Hoje a gente tem uma estimativa de que nós temos essa reservação apenas para 6 horas. Desenvolver o plano de expansão para ampliação da reservação, né, pelo mesmo que foi dito antes, e incentivar o uso de reservatórios próprios nas edificações, nos condomínios dos munícipes. Criar políticas públicas de incentivo para a adoção desses reservatórios, para a retenção de água da chuva e coisas desse tipo. Quanto à distribuição da água tratada, temos como meta fazer um mapeamento das redes, né, através de georreferenciamento, redução do índice de perdas, que é grande, e atualização do sistema de distribuição com substituição de redes obsoletas. As ligações, aprimoramento dos sistemas cadastrais para melhorar os processos de gestão, atingir um índice de 100% de economias com hidrômetros, né, para ter um controle maior por parte da concessionária, e integrar as demais áreas urbanas das sedes distritais, aí sim universalizando toda a distribuição da água. Análise administrativa e financeira. Fazer uma nova definição das políticas de prestação de contas, sendo que ela deve ser local, né? Rever a política de tarifação, né, priorizando o uso por consumo humano. Criar um plano plurianual de investimentos local. Hoje a concessionária apresenta sempre um plano de investimentos, um plano de prestação de contas a nível de Estado. Nós precisamos disso local. Criar um fundo com recursos oriundos desse superávit que existe aqui na cidade de Farroupilha, para que isso seja aplicado em projetos ambientais estruturantes e para a gestão do sistema. Na gestão, profissionalizar o setor junto ao órgão gestor para auxiliar na tomada de decisões. Rever o contrato do programa atual com vistas a apresentar alternativas a esse modelo na operação do sistema. Incorporar o conceito de Smart City, né, para que haja uma maior interação entre o gestor e o operador na gestão integrada, por consequência. Bom, a educação ambiental é um tópico fundamental aqui para a gente conseguir atingir os objetivos, né? Muito se fala na educação ambiental, existe a pessoa do educador ambiental, existe um trabalho forte nas escolas, mas nós precisamos fazer muito mais, porque nós temos visto, né, na questão dos resíduos, o resultado que ainda não está sendo suficiente, apesar de todo o esforço que está sendo feito na Secretaria de Educação junto às escolas, ainda nós temos muito o que fazer. Nós temos que aplicar essa educação ambiental nos 4 pilares do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Então, os 4 pilares são referentes à água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Nós temos que ter um educador ambiental dedicado, né, para fazer esse trabalho. Temos que estimular a visitação pública ao sistema de abastecimento, criar um fórum permanente de discussão, ter a operadora como principal parceira, investir em tecnologia, né, que já foi falado aqui bastante, e
a função do poder público como exemplo. Ou seja, vamos exigir do contribuinte, mas vamos dar o exemplo antes. Isso não é só para isso. Eu acho que em todos os setores nós temos que fazer dessa forma. Nós temos que incentivar pela forma como nós fazemos. Bom, sobre água seria isso. Agora nós vamos passar para o outro pilar importante, né, do plano, que é esgotamento sanitário. Hoje, o que nós temos em termos de tratamento de esgotos no município? Nós temos um sistema primário, que é a fossa cética e filtro anaeróbio. E isso dá uma baixa eficiência, já por bibliografia dá uma baixa eficiência para o tratamento. E como é feito o sistema e depois o munícipe não limpa mais o sistema, né, de tratamento de esgoto, então a eficiência se torna muito menor ainda. Tá? Devido a isso, nós temos aqui os rios onde nós largamos esse extravasor do esgoto, nós temos os rios com uma qualidade de água muito baixa. O enquadramento é nas classes 3 e 4. Isso apontado pelos planos das bacias Caí e Taquariantas. Então, 3 e 4 é praticamente o pior cenário que existe. E nós estamos no topo do morro. Então, não tem ninguém acima de nós contribuindo para essa baixa qualidade dos nossos rios. E nós estamos contribuindo para os municípios que estão abaixo de nós. Nós temos um ponto positivo aqui que está sendo implementada uma estação de tratamento de esgotos, né, que vai largar na bacia do Taquariantas e deve entrar em funcionamento em torno de 2 a 3 anos. Tá? Ela vai sendo implementada em etapas e isso é um ponto muito positivo para o nosso município. Vamos ver, então, as metas para o sistema de redes e estações de tratamento de esgoto. Nós temos que definir um cronograma para a conclusão das obras, para que seja atingido os 100% do projeto. Hoje, essa primeira etapa que vai entrar em implantação, em uso, né, vai ser em torno de 15% a 20%, vai atender em torno de 15% a 20% da população do município. Iniciar o processo de coleta individual, né, que é o sistema de fossa, limpa-fossa, né, para usar essa primeira fase da estação de tratamento. Desenvolver um plano de drenagem para todas as áreas urbanas do município. Rever o estudo de concepção do projeto da concessionária, que foi desenvolvido em 2009, e nesses 10 anos aí, as tecnologias já evoluíram bastante. E definir um modelo adequado para o tratamento dos esgotos nas áreas rurais. Quanto à gestão, nós temos que normatizar o modelo de separador absoluto do tratamento de esgoto. Tá? Isso é a condição ideal para o município. É claro que aqui no centro, talvez não seja possível, mas temos que estabelecer que esse é o modelo para os novos loteamentos, pelo menos para as áreas mais periféricas, e isso tem que ser o ideal para o município para a implantação pela concessionária. Criar um plano plurianual de investimentos local, né? Definir a política de tarifação do sistema, promover e incentivar o reuso das águas, rever o contrato do programa atual, com vistas às alternativas ao modelo atual. Profissionalizar o setor, junto ao órgão gestor, para auxiliar na tomada de decisões quanto às estratégias. A educação ambiental, então, volta aqui, né, um ponto importantíssimo, e os tópicos elencados aqui são basicamente os mesmos que foram apontados lá no abastecimento de água, né? Ter um educador ambiental, né, uma política de educação ambiental com um educador ambiental fixo, né, dedicado, a visitação pública ao sistema de tratamento de esgotos, o fórum permanente de discussão, que a operadora seja a parceira, né, e financiadora dos projetos, investir em tecnologia e que o poder público seja
o vetor e modelo das boas práticas ambientais, dando o exemplo. Então, agradeço a paciência, a presença de todos e ficamos à disposição para críticas, dúvidas e acréscimos. Obrigado.